Olá, começa agora o Tá na Lei. No programa de hoje você vai conhecer uma iniciativa para combater a chamada pobreza menstrual. Também vamos falar sobre o processo para reconhecimento de um patrimônio imaterial em Pernambuco. Você sabia que está na lei em Pernambuco a distribuição gratuita de absorventes higiênicos? Em vigor desde julho de 2023, essa lei assegura a distribuição gratuita de absorventes para estudantes matriculadas em escolas públicas e estaduais. Mais detalhes com Tiago Cavalcante. A pobreza menstrual é uma realidade alarmante que afeta milhares de pessoas no Brasil, especialmente aquelas em situações de vulnerabilidade. Essa condição se refere à falta de acesso a produtos menstruais, como absorventes, que são essenciais para garantir a saúde e a dignidade durante o ciclo menstrual. Uma pesquisa da Unicef aponta que no Brasil, 713 mil pessoas que menstruam não têm banheiro ou chuveiro disponíveis em casa. 4 milhões não têm acesso a itens básicos de higiene nas escolas. E 19% não têm dinheiro para comprar absorventes. Para ajudar a combater essa realidade, em Pernambuco foi criada a Lei nº 18.258, que institui o Programa de Distribuição de Absorventes Gratuitos nas escolas de rede estadual. Essa medida tem o objetivo de garantir a dignidade menstrual, evitar doenças e cuidar da saúde da mulher. A Casa Menina Mulher é uma ONG situada no centro do Recife, que atende crianças e adolescentes em condições de vulnerabilidade social. A instituição oferece atividades educativas e cursos de qualificação profissional, com o objetivo de promover e facilitar a inserção das jovens no mercado de trabalho. Em idade escolar e matriculadas na rede pública, as adolescentes assistidas comemoram a aprovação da lei. É muito necessário você ganhar absorvente, mas eu acho que ensinar os adolescentes e as adolescentes sobre o que é menstruação, porque tem muito adolescente que não sabe, começa a menstruar, não tem essa conversa com o pai e com a mãe, porque tem aquele negócio que não pode falar sobre isso, não pode falar sobre aquilo. Eu acho muito necessário sempre ter essa conversa, sabe? Nem que seja assim, uma palestra na escola. Ajudou muita gente, porque tem mulheres que não têm que tem a necessidade de ter, mas não tem uma certa condição. Então, usava coisas como papel, miolo de pão. E eu olhava assim, eu ficava meio uau. Muito bom ver que a gente tá recebendo, até porque tem meninas, como eu falei, que não conseguem comprar. E é uma ajuda, né, para elas não ter que ficar usando essas coisas que não são o absorvente e pode acontecer uma infecção, uma coisa. Então eu acho muito bom e importante essa lei. Para a educadora Naara Tayane, a discussão sobre pobreza menstrual vai além da distribuição de absorventes. A gente não tem como falar de garantia de direitos e não falar de algumas políticas. E a questão da política do absorvente e que pauta a pobreza menstrual, ela é bastante recorrente aqui na casa. A gente conversa com as meninas, até porque elas são ativas politicamente dentro das escolas, então elas cobram, a gente faz o exercício delas se conscientizarem do que elas têm direito. A legislação ainda contempla pessoas que estão em abrigos e penitenciárias, além daquelas que se encontram internadas para o cumprimento de medidas socioeducativas. A verba para a aquisição dos itens de higiene integra a previsão orçamentária do governo estadual. Em média, no ano letivo, as meninas elas perdem 45 dias de aula porque elas não têm absorvente por causa do seu período de menstruação. Então, a gente fez a distribuição de um pouco mais de 450 mil absorventes no ano passado. E esse ano a gente vai aumentar essa distribuição de absorventes. Qualquer estudante na nossa rede, seja adolescente, seja uma mulher adulta, né, que tem menstruação, ela receberá 3 pacotes de absorvente mensalmente dentro do programa Aprender com Saúde. Tássia fala também sobre o processo pedagógico necessário acerca do tema. A ação de combate à pobreza menstrual, ela vai além da distribuição do absorvente. É preciso que a gente, pedagogicamente, trate a questão da menstruação como algo que representa a saúde da mulher, para desmistificar a menstruação associada à doença, a vergonha de estar menstruada. Agora você já sabe, é dever do Estado assegurar a dignidade menstrual por meio da distribuição de absorventes, garantindo um cotidiano saudável para diversas pessoas. Sabe o que o frevo e a festa do Morro da Conceição têm em comum?
Além de serem amados pelos pernambucanos, eles também são exemplos de patrimônios imateriais do Estado. Entenda como é o processo para o reconhecimento de um bem cultural na reportagem de Aimone Neto. Pernambuco tem muitos exemplos de patrimônio cultural material, como as igrejas barrocas e as casas coloniais de Olinda. Mas o Estado também é rico no chamado patrimônio imaterial, bens e práticas culturais vivenciados no Estado há gerações. Um exemplo é o frevo, reconhecido em nível mundial em 2012 pela Unesco. O gerente de patrimônio imaterial da Fundarp, Marcelo Renan, explica a diferença entre o patrimônio material e o imaterial. O patrimônio material, que é mais comum de compreendermos como sendo as edificações, os grandes palácios, as casas de fazenda, praças públicas, obras de arte, monumentos. O patrimônio imaterial, ele diz respeito ao saber. Então são as práticas culturais, as celebrações, os rituais religiosos, a forma de fazer determinado ofício, são conhecimentos e técnicas. E esse saber, ele não tem um único dono, ele é coletivo. Desde 2018, Pernambuco tem sua própria lei sobre o assunto, o Sistema Estadual de Registro e Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. De acordo com a norma, vários órgãos podem solicitar o registro do patrimônio imaterial, como as prefeituras, câmaras de vereadores, associações e também a Assembleia Legislativa. Aqui, os pedidos são feitos por meio de projetos de resolução, que passam por análise e votação das comissões de Justiça e Educação e também pelo plenário. Mas só o aval do plenário à resolução não basta, como explica o gerente de patrimônio imaterial da Fundarp. O processo para registrar um bem é complexo e pode levar vários meses. E ao longo do processo, uma vez ele estando aberto, acatado, as equipes técnicas da Fundarp e da Secretaria de Cultura se envolvem em um processo de pesquisa que gera um dossiê técnico que é encaminhado ao Conselho de Preservação num prazo de aproximadamente um ano ou um pouco mais de um ano, para que o Conselho avalie a pertinência de registrar ou não esse bem cultural como um patrimônio do Estado. Partiram da ALEP os requerimentos para o registro de patrimônios imateriais conhecidos, como a Festa do Morro da Conceição, no Recife, e o Bolo de Noiva. Para conhecer a lista completa dos bens culturais já registrados e os que estão em análise, acesse www.cultura.pe.gov.br. Para ficar por dentro das leis em vigor em Pernambuco e conhecer os seus direitos, acesse o portal Alep Leges. É só apontar o celular para o QR Code na tela ou entrar em www.alep.pe.gov.br. Até a próxima!